Tudo em cima? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o nosso projeto, Historizando a Política. Né? Vou começar com uma introdução básica aqui, depois o Ian vai falar de forma mais aprofundada, né? Mas vamos começar aqui a análise de alguns tópicos muito importantes. Então esse projeto, ele será... As aulas serão ministradas, né? Nós tivemos a parte a ser postada no Instagram, foi postado, né? E a cartilha vai ser disponibilizada para a Escola Professor Euclides de Carvalho Campos de Botucatu, né? Na qual eu sou um amigo do diretor Reinaldo, né? Então o que acontece? O projeto Historizando a Política, é claro, ele é um projeto dedicado para os alunos de ensino fundamental 2 ou ensino médio, né? Para ensiná-los um pouco o conceito de política, né? Então o que é política? Né? É claro que nós temos vários conceitos, se formos nos basear por filósofos, aí nós vamos estar um pouquinho enrascados, porque os conceitos se complicam demais. Mas é claro que nós vamos ter a política como convivência, né? Que é a parte mais importante, né? Da nossa cidadania. Perfeito? Então o nosso projeto explica o que é a política, o que é a cidadania, como se formam os cidadãos e como você consegue exigir os seus direitos e cumprir os seus deveres como cidadão desse país. É claro que se nós tivermos a verve e o conhecimento de construir ou de refazer uma sociedade muito mais digna e muito melhor do que essa que está aí hoje. Né? Muitas pessoas dizem, né, e falam, e nós até comentamos isso, né, no nosso curso nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. O pessoal fala, aqui o Brasil, as pessoas elas não têm muita educação, porque aqui no Brasil, na época, os portugueses vieram aqui bandidos. Você fala, puxa vida, mas já morreram esses caras, os filhos deles, os netos, os bisnetos, os tataranetos, ainda não deu tempo da gente conseguir construir uma sociedade decente? Né? Então o nosso projeto tem como isso: o que é política, o conceito de cidadania e como explicar, criar senso crítico na mente desse jovem que será impactado sem sombra de dúvida pelo nosso projeto. Fique aí com o nosso projeto. Muito obrigado, professor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você esteja vendo esse vídeo. Meu nome é Carlos Mensassi, eu sou estudante de História, faço parte do grupo do projeto Historizando a Política. Bom, esse projeto ele trata-se de uma série de aulas que visa ensinar os jovens e adolescentes do nosso país, do ensino fundamental ou médio, os conceitos de cidadania, vida pública e vida política, porque, querendo ou não, esses jovens eles farão parte do futuro próximo e do futuro do nosso país. Então, eles vão definir esse futuro em si. Bom, o projeto ele conta com uma leitura e uma análise de uma série de autores selecionados durante esse processo e esse tempo que a gente está criando e montando o projeto em si, integrando no ensino do tema em si, né? Tendo como produto final uma página no Instagram onde os participantes podem interagir com o projeto, reler os slides, rever os slides e assim tendo uma fixação melhor do conteúdo em si. Podendo assim também esse projeto ser inserido em salas de aula, em uma escola e tem uma amplitude muito grande entre ensino médio e ensino fundamental. Portanto, nós temos como objetivo o ensino e a introdução do tema para que os jovens e adolescentes possam entender a quem devem recorrer em determinados problemas ou situações, melhorando em si a participação democrática e cidadã desses jovens, principalmente os marginalizados, que são os que menos participam da política brasileira, e conseguir demonstrar de forma clara e concisa a maneira da quais os jovens podem agir politicamente na sociedade, desde pequenos atos como o voto até mesmo uma candidatura e participar de forma direta na política da sua cidade ou até mesmo do país. Dessa forma, eles mesmos teriam conhecimento e oportunidade de saber como funciona o aparato político brasileiro, e dessa forma eles podem exercer de maneira plena a sua cidadania através do programa em questão. Bom, sobre as aulas e os temas que serão apresentados nelas, né, no nosso projeto, seriam 4 aulas, né, com temas referentes ao projeto. A aula 1 seria de aproximadamente 50 minutos, com um aprofundamento sobre as políticas públicas. A aula 2 seria também de aproximadamente 50 minutos, sobre o conceito de cidadania, né? Como se tornar um cidadão, o que é ser um cidadão e no que isso implica para o indivíduo e para a sociedade. Bom, na aula 3, que teria a duração de 50 a 60 minutos, seria explicado o conceito de democracia.
E aí, desde a Grécia Antiga, né, ali em Atenas, onde nasce o conceito de democracia, seria explicado como nasce, como ele se desenvolve, até chegar atualmente, né? E ele seria explicado o conceito e demonstrado sobre a situação atual do nosso país, né? E como é a democracia no nosso país, como ela funciona, o que ela tem de bom, o que ela pode melhorar, a representação da sociedade, enfim. Essa seria a aula 3. A aula 4, também de 50 a 60 minutos, ela serviria como... O tema dela seria sobre como cobrar seus direitos e como realizar seus deveres. O tema, né, seria basicamente sobre saber sobre o que você tem direito e saber quais são os deveres e como você realiza eles, né? As maneiras como você tem de cobrar os seus direitos e como realizar os seus deveres. O Legislativo, que é um órgão responsável por criar e fiscalizar a lei, e por fim o Judiciário, que é responsável por aplicar a lei, sendo ele um guardião, entre aspas, da Constituição. Então, por continuação, temos durante a segunda aula o conceito de cidadania como foco principal. Nele vamos falar sobre o conceito de cidadania, inicialmente nascido na Grécia Antiga, em Atenas, e o significado dele, sendo ele um vínculo jurídico que um cidadão tem com o Estado. Vamos apresentar também a forma de exercício da cidadania, as formas possíveis, cobrar promessas como, por exemplo, todas essas outras questões. Também explicar a importância da cidadania, visto que se não fosse cidadania, nós dificilmente teríamos direitos e deveres que fazem com que a gente possa conviver em sociedade de uma forma mais harmoniosa. Então esse seria o tópico da aula 2. Indo para a aula 3, temos o conceito de democracia, que então iremos definir um questionamento com os alunos a respeito da democracia. O que seria democracia? Seria a nossa questão de base. Apresentar exemplos de definição possível para a democracia. Seria uma presença de eleições, o poder de decisão da maioria em eleições, demonstrar, então, por conta disso, a incapacidade de definição apenas nesses termos simplistas. Vamos utilizar de exemplo também que, durante a ditadura militar, os generais foram escolhidos por eleição. Então, regimes totalitários ainda são considerados democracia se a gente levar ao pé da letra que são apenas eleições. É um questionamento. Vamos também falar sobre os diferentes estágios de desenvolvimento de uma democracia, onde elas podem ter democracias com uma menor liberdade, como é o caso do que a gente acabou de falar de movimentos autoritaristas, enquanto também existem outros com maior liberdade, sendo essas consideradas as democracias mais avançadas. Vamos questionar os alunos para responder o que é necessário para uma democracia. E, posteriormente, ao ouvir as respostas dos alunos e discutir, vamos apresentar um modelo de democracia definido pelo teórico Robert Dahl. A semana 4, então, a aula 4, seria como cobrar os direitos e como realizar os deveres. Então essas são explicações sobre o que são os direitos sociais e políticos na sociedade, o primeiro sendo descrito no artigo 6º da Constituição, garantindo o direito do cidadão à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social e todas as outras questões que são relacionadas a necessidades básicas de um ser humano, enquanto os direitos políticos são, de acordo com o artigo 14, 15 e 16 da Constituição Federal, garantem ao cidadão o direito do voto direto e secreto, além de permitir a candidatura do mesmo em eleições. Vamos explicar o que são os deveres do cidadão também, que não apenas vivemos de direitos, também temos deveres: cumprir as leis e a Constituição, proteger o meio ambiente e todo o patrimônio, respeitar o direito dos outros cidadãos, fazer contribuições tributárias e previdenciárias devidas, educar e proteger os semelhantes e, por fim, contribuir com as autoridades.
Então a gente retoma também o conceito de democracia da aula passada, completando, entre aspas, completando a definição de democracia, que seria um regime político em que a soberania é exercida pelo povo. Os cidadãos são os detentores do poder e confiam parte dele ao Estado para que ele possa ser organizado a sociedade. Origem da palavra democracia, sendo ela na Grécia criada como democratia, a composição de demos significando povo e kratos significando poder. Então a gente completa o assunto da democracia definindo que ela é uma série de princípios que orientam a atuação dos governos para que garantam respeito às liberdades e vontades gerais da população. Então isso é um pouquinho da metodologia e eu vou seguindo para o próximo. Boa tarde, sou o Gabriel Alonso, do curso de História, faço parte do projeto Historizando a Política. Bem, eu vou falar sobre a conclusão do projeto. O curso Historizando a Política leva de um jeito mais histórico as questões políticas. Dessa forma, busca agregar a todos os alunos sobre cidadania, democracia e política pública. Para melhorar o conhecimento dos alunos sobre política, buscamos utilizar a história de cada elemento, buscando um conhecimento melhor para todos os alunos em sala, como, por exemplo, utilizando a cidadania como tópico, buscando explicar o seguinte ponto: o que é a cidadania? Cidadania é o nosso vínculo com o Estado. Esse vínculo nos garante direitos, deveres, e que deve ser mantido para que a gente possa viver em sociedade.